Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma vez aqui nos reunimos com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5, item 11, Esquecimento do passado. Nós aprendemos com os benfeitores amigos que o sofrimento bem suportado nos aproxima da divindade, da proteção espiritual. Nós estamos neste capítulo estudando sobre o sofrimento. E este capítulo em especial nos ensina a ter mais paciência e nos ensina a compreender os desígnios do Criador. Vejamos a leitura edificante do Evangelho segundo o Espiritismo. Em vão, se objeta que o esquecimento constitui um obstáculo quase que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus estendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso uma vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes e poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria uma inevitável perturbação nas relações sociais. Se nós recordássemos do nosso passado com nitidez, minuciosamente o que aconteceu, isso perturbaria com certeza nossas relações sociais, porque isso acarretaria gravíssimos inconvenientes. Imaginemos você reencarnado numa família e descobrir que você matou toda a sua família naquela encarnação, ou que você prejudicou aquela pessoa que você mais ama, que é um filho, ou que aquele filho lhe prejudicou, lhe tirou a vida, ou lhe roubou tudo que você tinha. Isso geraria muitas situações gravíssimas, inconvenientes na nossa existência e geraria uma perturbação espiritual. Por isso que Deus então lança o véu sobre o nosso passado. Porque o nosso passado ele é sombrio, é repleto de imperfeições. Então o esquecimento daquilo que nós fizemos no passado nos ajuda a caminhar com mais desembaraço sobre a face da terra. Caso se nós lembrássemos tudo isso, perturbaria toda a nossa caminhada, porque isso também inibiria o nosso livre-arbítrio. Iria inibir o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio constitui em tomar decisões. E diante de situações aflitivas, se alguém tomasse essa atitude por nós, tiraria o nosso livre-arbítrio de escolher o que é certo e o que é ruim para a gente. Então a gente reencarna aqui com o objetivo de nos tornarmos melhores. Temos o nosso livre-arbítrio para tomarmos as nossas decisões. E dentro dessas decisões é que nós vamos realmente traçar a nossa infelicidade ou a nossa felicidade. Então, o véu lançado da divindade sobre a nossa existência anterior é a maior bênção que nós recebemos quando nós reencarnamos, porque se nós lembrássemos de tudo isso, não conseguiríamos avançar, não conseguiríamos alcançar o nosso progresso espiritual. Isso poderia nos humilhar, nos colocar numa situação de muito sofrimento, geraria muito mais dor para a gente, ou nos colocaria numa situação de orgulho, porque ao descobrir que a gente ocupava uma situação material boa, favorável, onde você foi uma pessoa muito importante, mesmo tendo prejudicado outras pessoas, isso exaltaria o seu orgulho, você exaltaria aquilo que você realmente foi numa existência anterior. Então gerarias aí muitos inconvenientes na sua existência, na minha existência, na nossa existência. Então por isso que a gente não pode lembrar o que fizemos no passado, porque isso pode nos humilhar em certos casos ou pode exaltar o nosso orgulho e vai gerar na nossa trajetória grandes perturbações em nossas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo novas relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito.
Se reconhecesse nelas as que odiaria, quiçá o ódio se lhe despertaria de outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles com quem a houvesse ofendido. Então vejamos por isso que nós não podemos recordar aquilo que nós fizemos no passado. Porque imaginemos ali recebendo um espírito que a gente prejudicou, que a gente maltratou, que a gente fez todo mal. Isso iria gerar uma grande humilhação para a gente, ao descobrir que aquele filho foi uma pessoa muito maltratada pela gente, uma pessoa que a gente maltratou muito, que fez muito mal, que agora nós estamos recebendo esse espírito está reencarnando em nosso meio para que haja perdão, para que haja entendimento, para que haja harmonia. Então vejamos bem, quase sempre nós reencarnamos no mesmo meio, porque enquanto a gente não romper essa algema do ódio, do rancor, das desavenças em nossas relações sociais, a gente vai continuar reencarnando no mesmo meio, até alcançarmos a libertação, o perdão que nos liberta dos nossos erros. Então a gente vai reencarnando, vai se relacionando com aqueles que são os nossos familiares, e é o nosso primeiro compromisso com Deus, cuidar daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, sob o mesmo teto, agirmos com harmonia e agirmos com paciência e compreensão, para não gerarmos mais sofrimentos, mais dificuldades para a nossa existência física. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus, precisamente, o de que necessitávamos, nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que seria prejudicial. Então vejamos bem, Deus nos deu a oportunidade de nós reencarnarmos. Ele outorgou-nos o direito de nos melhorarmos, né? Nos deu essa responsabilidade. E se nós lembrássemos de todas as nossas tendências negativas, isso atrapalharia o nosso progresso espiritual. E Deus então deu a voz da consciência. A nossa consciência, ela vai indicando para a gente o que é certo, o que é errado, e muitas vezes cobrando quando nós nos equivocamos de nossas atitudes. E tudo ali está sendo registrado. Por isso que os espíritos disseram a Allan Kardec que é na consciência que está inscrito as leis de Deus. E as leis de Deus vão nos encaminhando para esse processo educativo, que vai nos proporcionar crescimento espiritual. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez em cada existência. Tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto, daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é o bem e do que é o mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Então, quando a gente reencarna em um novo ponto de partida, porque a gente reencarna, reinicia a nossa trajetória, agora numa experiência reencarnatória nova. E a gente, então, procura analisar as nossas más tendências. Se as nossas más tendências são constantes, isso indica que nós devemos corrigir as nossas más imperfeições. Nós devemos corrigir essas más tendências. Através do teor do nosso pensamento, a gente vai descobrindo, através das horas livres, o que nós pensamos é o que nós vamos determinar aquilo que nós somos. Então a gente vai descobrindo o que nós pensamos, a forma que nós agimos, a gente precisa mudar isso. Porque se a gente não mudar, a gente vai criando mais sofrimento. E muitas vezes, compreendendo isso, a gente começa a observar o gênero de provas que estamos enfrentando e começa a entender o tanto de coisa errada que nós praticamos numa existência anterior. Por isso que a doutrina espírita trabalha muito a questão da reforma íntima, da mudança interior,
Então a gente vai se corrigindo, vai se melhorando, temos aí a nossa consciência que vai advertindo o que é ruim, o que é bom para o nosso crescimento espiritual. E vamos adquirindo forças com a ajuda dos benfeitores, com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus, para resistir às tentações. Porque quando nós não resistimos a essas tentações, nós geramos mais sofrimento, mais dor. Então, resistir às tentações nos promove a um crescimento espiritual, a uma situação de luminosidade na vida espiritual ou numa futura reencarnação. Quando a gente reencarna, as aflições são oportunidades de resgatar o passado ou oportunidade de preparar o nosso futuro. E preparando esse futuro, nós estaremos enriquecendo a nossa existência. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea, volvendo à vida espiritual. Readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, porquanto todo que uma interrupção é temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual, não obstante, a que no dia seguinte nos recordamos do que tenhamos feito na véspera dos dias precedentes. Então vejamos bem, quando a gente volta à vida espiritual, os espíritos dizem que esse véu que realmente nos protegia no corpo físico, que é o esquecimento do passado, nos protege para nós evoluirmos. Se a gente lembrássemos as situações amargas do passado, isso geraria graves inconvenientes na nossa existência. Então a gente esquece temporariamente o que aconteceu, é uma espécie de proteção para a gente evoluir aqui na Terra. E se nós lembrássemos de tudo, nós não conseguiríamos caminhar, rastejar com as próprias pernas. E pega o exemplo do sono. Quando a gente dorme, no dia seguinte, a gente acorda e a gente reacorda renovado, transformado. E muitas vezes a gente recorda aquilo que aconteceu nas vésperas dos dias precedentes. E aquilo vai mostrando que a gente deve mudar. É a mesma coisa. Quando ocorre a nossa desencarnação, a gente lembra. Quando a gente reencarna, a gente esquece. Isso vai fortalecendo o nosso progresso espiritual. E nós contamos sempre com a presença dos amigos espirituais à nossa volta, que vão nos ajudando a caminhar com mais serenidade, com mais entendimento. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, com a experiência, demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade. O espírito tem consciência dos seus atos anteriores, sabe por que sofre e por que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação. Mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicaria-lhe as suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Então vejamos bem, depois da morte a gente recobra a lembrança do passado. E essa experiência a gente jamais perde, porque todas as nossas experiências não se perdem. Tudo fica ali, registrado no nosso arcabouço mental. Tudo está registrado como bagagem para o nosso espírito. E a gente reencarna e desencarna quantas vezes forem necessárias até alcançar a perfeição. Nada se perde. Tudo permanece realmente ali registrado para nos ensinar a evoluir. A justiça de Deus trabalha incessantemente, nos dando essa oportunidade de recobrarmos essa lembrança e muitas vezes reencarnarmos numa nova experiência e esquecermos tudo isso. Mas muitas vezes nós somos advertidos
durante o processo do sono. Somos inspirados a tomarmos a nova atitude, a prosseguirmos do bem, a não esmorecermos na luta, e muitas vezes nós, ao acordarmos daquele sono, aquele processo de emancipação da alma, a gente acorda mais fortalecido, mais renovado, com mais ânimo, com mais coragem, porque recebemos do mais alto o amparo necessário. Então está aí para o nosso deleite, para a nossa reflexão, todo esse capítulo 5 do Evangelho, item 11, que nos fala do esquecimento do passado e mostra claramente o tanto que a providência divina trabalha incessantemente para nos ajudar, para nos auxiliar a alcançarmos a tão almejada e sonhada felicidade. Então que Jesus, o nosso amigo, nos abençoe e nos dê sua paz.